Fala pessoal, mais um Perdascast para você que vem em busca de conhecimento e transformação. Nosso programa ele busca isso, transformar os profissionais do mercado, falando de prevenção de perdas, falando de eficiência, falando de riscos, de desenvolvimento pessoal e afins, e trazendo profissionais e personalidades super queridas e especiais do mercado. Hoje não poderia ser diferente. Estou aqui com uma fera que, olha, foi difícil achar agenda, foi difícil achar tudo, mas ele veio, falou que até o final do ano ele iria vir e promessa cumprida. Estou aqui com, eu tentei resumir tudo que esse cara fez, para vocês terem uma ideia. Mas só para começar, ele é doutor em administração, pós-graduado em marketing pela ISPM, e com carreira desenvolvida em empresas como GPA, Macro, Saraiva e Café Jardim. E ele está coordenador do Núcleo de Varejo e do Retail Lab da ISPM, além de ser professor, óbvio, né, da ISPM e de outras instituições, FIA, FAAP, Exalc, USP, entre outras. É consultor, palestrante, mentor, foi trocentas vezes para a NRF, vou perguntar isso para ele, quero saber o que acontece nessa feira incrível lá nos Estados Unidos, em Nova York. Hoje nós temos conosco a honra de conversar com o professor, doutor Ricardo Pastore. Obrigado pelo convite, Anderson. É um prazer estar aqui com você e todos os seus seguidores, né? E falando daquilo que a gente gosta. E aprendendo mais, né? Acho que esse é o espírito da coisa. É isso aí. Você está muitos anos e se especializou em varejo, né? Conta um pouco aí dessa tua trajetória, né? Como que o varejo surgiu, né? Porque, via de regra, para quem está começando hoje, né? Quem começa hoje ainda entende que é um primeiro emprego ou que não consegue, às vezes, enxergar que é uma possibilidade de carreira dentro do negócio, né? A gente vê e discutiu em outros programas, Ricardo, que programas de trainee, por exemplo, né? Quando a gente fala de varejo, eles não têm tanta força quanto outras, né? Outras indústrias, né? Mas fala aí, como que o varejo caiu na vida do Ricardo Pastore? Olha, quando a gente tem muita história para contar, é sinal que a idade está chegando, né? Mas não tem problema com isso, não. Eu entrei, né, eu estava na faculdade, primeiro ano, entrei na PUC, era um curso que eu queria fazer, eu entrei em economia. Legal. E foi um período onde a engenharia estava muito em alta, né? Eu estava meio que me preparando para entrar na engenharia, na hora H eu virei e fui parar na economia, né? E foi um curso que eu gostei muito. E estando lá, né, você vê a importância do curso superior, né, das escolas, né? Um colega entrou no Pão de Açúcar, eu conhecia no máximo como rede de supermercados, né? E olhe lá, e falou, olha, estão contratando, estão pedindo gente, né? E como aluno, estudante de economia, né, a vaga que tinha lá era para estatística, né? E eu fui fazer estatística de pessoal, comecei no RH, numa área de administração de salários, e tinha um time, né, de analistas. E a gente fazia cruzamento de informação de tudo quanto era jeito para apurar produtividade. Legal. Das equipes, né? Então, uma loja tem mais ou menos produtividade, o que é isso, o que está acontecendo, né? Então, aí eu tive a sorte de parar numa empresa, né, de ser contratado por uma empresa que foi o Grupo Pão de Açúcar, que sempre valorizou a escola, né? Sempre valorizou a formação das pessoas, né? E aí eu me dei bem, eu fiquei lá 11 anos, né? Acho que foi a minha escola, né? Como profissional. Uhum. E como pessoa, porque eu entrei, imagina, jovem, 19, 20 anos, começando a vida, e aí já entro numa organização
grande, era líder já, o Pão de Açúcar, no varejo alimentar, e fui fazendo minha carreira lá. Logo, depois de um ano, eu já conhecendo um pouco melhor a empresa e já me identificando, eu migrei para a área comercial. Fui fazer a mesma coisa, ser analista, porém, não mais de pessoas, mas sim de vendas, né? Então, na atividade comercial, a gente fazia as previsões de venda, meta de venda, etc. E tudo quanto era cruzamento que você possa imaginar, né? Já no próximo do final da minha formação, né, como economista, eu já tive as primeiras experiências como gestor de área, né, coordenador, primeiro cargo de gerência. Tive, aí é uma curiosidade, né, a oportunidade de participar de um projeto chamado Videotexto. Foi o embrião da internet. Que legal. E aí a gente fez os primeiros experimentos de venda online, e era uma linha de escada, né? Olha. E era interessante que você entregava o produto, tinha que levar a maquininha do cartão junto, né? Lembrando que a maquininha ainda era aquela manual, né? Aquela de boleta? De boleta, exatamente. Nossa. Então, essas experiências aí marcam, né? Interessante. E aí, terminado o meu curso na PUC, depois de um ano ou dois, eu fiz a pós na SPM, né? Aí eu me interessei, eu vi que eu tinha esse lado mais comercial, né? Marketing estava me chamando a atenção, fiz a pós na SPM e aí ganhei um cargo, fui promovido para um cargo de gerência de vendas. Uau. Né? Agora, antes, continuo, assim, ainda falando do Pão de Açúcar, né? Eu valorizo muito isso. O Pão de Açúcar tinha uma política de benefícios, né? E na minha época pagou 50% do meu curso superior, né, na PUC. Então, depois de 6 meses de empresa, já tinha esse benefício. Né? Então, boa parte do meu curso superior, do curso que eu fiz na PUC, foi pago, 50% foi pago pelo Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Que legal. Né? E já tive a oportunidade de agradecer o Abílio uma vez. O Enéas, na verdade, quando o Enéas era o presidente. Né? E quando eu fiz a pós na SPM, eu já tinha um cargo gerencial, o benefício subia para 80%. Então, 80% da minha pós foi paga pelo Pão de Açúcar. Né? Então, o incentivo. Né? É um investimento, empresas que enxergam como um investimento. Exatamente. Né? Legal. E aí eu fui parar na maior divisão da empresa em número de lojas, que eram os mini-box. Mini-box hoje a gente pode comparar com o Dia, né? Sim. Esse formato de hard discount, que a gente chama, lojas de 300 metros, um pouco mais, 2, 3, 4 checkouts, uma proposta de sortimento reduzido, preço baixo, mas era um modelo hard discount raiz. A loja fechava para o almoço, para você ter uma ideia. Sério? Porque não tinha funcionário suficiente. Era um quadro enxuto, um gerente e mais 4, 5 pessoas. Né? Tinha que fechar, porque não tinha ninguém para trabalhar, exatamente. Na verdade. Então, você trabalhava no caixa, não tem cliente para atender, vai repor produto. Era assim, uma logística avançada para a época. Imagina. Portaria fechada, o caminhão do CD chegava, um motorista, era um truque com plataforma, ele mesmo, o motorista, operava a plataforma, tudo paletizado, o funcionário da loja só tinha o trabalho de pegar a paleteira, colocar na rampa e descarregar o caminhão. Entendi. Colocava tudo no depósito, ali no recebimento, baixava a porta, o caminhão ia embora. Né? Aí desmanchava o pallet e ia pegando as caixinhas e espalhando no corredor, no ponto de venda daquele produto. Entendi. Né? Depois terminava, alguma coisa ficava para reposição na retaguarda, terminada a distribuição pelos corredores, aí começava a reposição
na prateleira. Uhum. Lembrando que a gente usava a própria embalagem de transporte como expositor. Um expositor. Né? Cortava com Um o estilete. estilete né? Para ganhar tempo. E esse é o modelo, por exemplo, a rede que mais cresce hoje nos Estados Unidos é o Audi, Tá. AUDI, uma AUDI. rede alemã, né? Que mais cresce nos Estados Unidos. Ela trabalha exatamente assim, é um modelo ainda mais radical. Por quê? Né? Porque em alguns casos não tem nem gôndola, os produtos ficam só expostos num palletzinho, no piso, e há um empilhamento, caixa sobre caixa. Mas nos Estados Unidos eles já mudaram um pouco, as lojas são um pouco maiores, né? Já tem um modelinho bem interessante. Né? E era uma delícia, porque eu tinha 13 regionais, cada regional com supervisor, cada supervisor com 10 a 15 lojas. Então, a minha vida era isso. Chegava de segunda-feira, ia para uma regional, depois para outra, visitando loja com o supervisor, vendo, né, os probleminhas lá, para ajudar a loja a atingir o objetivo, atingir a meta. Legal. Né? Passava alguns dias no final do mês fazendo planejamento de vendas, planejamento promocional, né, meta, campanha e tal. E depois campo, né? O varejo acontece no campo, né? No campo. E você aprende coisas que eu aprendi na época que eu não esqueci nunca mais. Né? É. Então, por exemplo, o gerente falava assim pra gente, chefe, chefe modo de dizer, tem uma placa aqui proibida entrar com cachorro. Mas, o senhor, por favor, pede para colocar no rodapé, porque o cachorro entra sozinho aqui na periferia. Olha que coisa. Né? Então a gente dava risada com esse tipo de coisa, né? E é real, né? Quer dizer, o arquiteto que fez a comunicação visual, imagina o tutor entrando com o seu pet, né? Mas na periferia, onde essas lojas, né, estavam lá, eram localizadas, não tem essa, o cachorro entra sozinho. Entra sozinho. Olha que coisa, são sutilezas que só se descobre no campo. Né? Então, e aí você vê a importância, né, da formação. Né? Então, eu recém-formado também na ESPM, né, e na época a performance não estava legal. Né? Aí, aquelas reuniões tensas, o que acontece e tal, não sei o quê. Aí eu falei, olha, a gente precisa fazer uma campanha. Mas o modelo não prevê campanha. É verdade. Né? É um modelo tão enxuto que não tem no planejamento financeiro uma provisão, uma verba destinada para marketing. Não tem. A concepção do modelo é essa. Ok, né? Mas a gente está falando de uma exceção. Né? Se o modelo estiver performando, legal. Mas só que não, né? Então o que a gente faz? Vamos fazer uma campanha. Pô, provaram a campanha. Né? E aí foi outra lição, assim, né? O Pão de Açúcar tem a própria agência, chamava PA Publicidade. Criaram a campanha, a preços baixinhos. E a estrela da campanha era uma personalidade que estava surgindo, Xuxa. Deu um recall danado. Caramba. Pegou na veia, né? Deu super certo. Agora que caiu minha ficha do Preços Baixinhos. O Baixinhos. Isso. Mas ela não estava na Globo ainda, né? Não? Ela estava migrando ainda. Mas ela já usava a terminologia? Já usava. Na Manchete, imagino. Vocês que estão assistindo, existe um canal chamado Manchete. Joguem no Google, né, professor? Hoje é Rede TV, né? Hoje é Rede TV. Mas existia lá atrás um canal chamado Manchete. É isso aí. Agora, que eu estou contando tudo isso para chegar num outro ensinamento. Né? A campanha foi legal, as vendas aumentaram. Mas aí eu, com meu conhecimento de marketing e tal, né, falei, olha, para a agência,
a gente precisa de uma pesquisa de recall. Eu quero saber, enfim, as vendas subiram, mas e daí? E o consumidor? Né? Ah. Aí fizeram a campanha, falaram, olha, não está no orçamento, mas a gente vai economizar um dinheirinho, aí vamos fazer essa pesquisa. Ah. Fizeram a pesquisa. No dia da apresentação do resultado da campanha, pô, diretoria, eu lá, né? Os meus 20 e poucos anos, apresentou os números, agora tem o resultado da pesquisa. Aí um olha para o outro, que pesquisa? Eu queria afundar na cadeira, né? Falei, não, é que eu pedi uma pesquisa para a agência e tal, e estava entrando também recentemente lá um cara genial, muito talentoso, que é o Milton Fontoura, né? Do Grupo GEU, né? Grupo de Estudos Urbanos, hoje, né? Mas ele, meu colega lá na época de Pão de Açúcar, ele apresenta o resultado e não foi legal, né? O resultado não foi bom, os clientes reclamaram de uma série de coisas, e o diretor executivo, o Asca, na época, não queria saber, falou, vamos corrigir tudo isso. Né? Ah. Bom, pensa no, no problema, né? Pensa no caos, né? Porque as reclamações eram com relação principalmente a marcas, né? Porque a gente tinha uma concepção de loja popular, preço baixo, periferia, né? Consequentemente, mix de produto adequado, quer dizer, há o equívoco aí, né? Adequado a esse público. De novo, só que não, né? Aí nós aprendemos, eu junto, né, que o grupo mais popular de consumidores valoriza a marca líder. Né? Então era depoimento assim, né? Olha, a gente não tem dinheiro para ir no shopping, mas comprar o Omo da vida é o nosso orgulho. Entendi. Né? Então isso foi um mega aprendizado na época, né? Nos obrigou a trocar todo o mix. Né? E foi um trabalho brilhante também do Instituto de Pesquisa do Pão de Açúcar, que era comandado pelo professor Parente. Sim, sim. Tinha o instituto, né, do próprio grupo. Comandado pelo professor Parente. Imagina, né, o nível. E aí nós fizemos focus group, explorando assim, praticamente todas as categorias, e as consumidoras, as shoppers na época, explicando o que elas gostavam, o que elas não gostavam e por quê. Então aquilo foi um aprendizado assim, e a empresa aproveitou não só para a divisão Menu Box, como para as outras marcas, as outras bandeiras. Né? E quase custou meu emprego, quase terminou ali minha história com a empresa. Mas ufa, passou, né? E a gente refez, porque isso é um problema operacional grande, tem que chamar fornecedor, trazer gente nova, excluir e tal. Mexe todo o sistema. Mexe, né? Toda a cadeia. Né? Mas foi um aprendizado bacana. E depois tive outras oportunidades lá dentro do grupo, na área de operações. Peguei gestão de grandes reformas, né, volume grande de atualização de hipermercados. Regionais, tive uma fase nas regionais. Legal. Foi um período muito rico. Mas desculpe, acho que eu acabei me estendendo, mas para marcar justamente alguns pontos, né, de aprendizado que ficaram. E isso foi super importante, né? Primeiro, acho que o grande ponto, e a gente vem falando muito aqui, Ricardo, do negócio, você tem que conhecer o negócio. Em outros episódios, o conhecer o negócio veio muito latente na conversa de forma muito natural e aconteceu de novo aqui. Não dá para gerir um negócio sem conhecer ele, né? E para conhecer, você tem que ir a campo, você tem que estudar, tem que se envolver, não tem 360, como. Total, né? E outra coisa que eu acho que você trouxe um aprendizado muito legal, que nem sempre é importante ter maturidade para dar um passo para trás, né? Para reestruturar, né? E quando a gente vê o varejo ao longo de todo esse tempo, Ricardo, essa mudança constante, ela tem sido constante e mais constante ainda nos últimos anos. Quando você olha essa época, vamos pegar até como referência, lá atrás, e olha hoje, né? Qual que é o salto que existiu em termos de melhoria de
processo, performance, de profissionalismo mesmo. Como você enxerga hoje, né, o varejo comparado lá quando você tinha os seus 20 e poucos anos, como você disse, né, no teu começo de trajetória dentro do GPA? Olha, hoje nós temos muito mais recursos, né? Então, sob um ponto de vista, não vou dizer que é mais fácil hoje do que foi no passado, mas nós temos muito mais recursos, informações, tem mais acesso a investimento, o mercado consumidor aumentou muito, né? Tem concorrência? Tem concorrência, mas o Brasil é um dos principais mercados de consumo do mundo, né? E a gente tem uma característica de não atrair empresa internacional, né? Tá. Alguns até saíram, Sim. o caso do Walmart, né? Então, eu vejo que o momento atual é de um varejo em crise? Não. Né? De algumas varejistas em crise? Sim, com certeza. Sim. Né? Mas aí nós não podemos generalizar, Sim. dizer, o varejo está em crise. Não, o mercado cresceu. Nós vamos encerrar um ano com crescimento econômico discreto, ok? Taxa de juros reduzido, caindo, né? A gente está desde agosto do ano passado, ou seja, antes das eleições, aí vieram as eleições, aí passaram praticamente 6 meses, um período de um ano, com a taxa na estratosfera, né? 13,75, acho que era isso. Isso, né? por aí. Agora baixou já um ponto e alguma coisa, né? É 1,3, 1,4. É lógico que a gente quer tudo isso muito mais rápido, né? Que essa taxa de juros caia mais para o varejo, isso é importante, né? Que a inflação não volte de jeito nenhum, isso é muito importante para o varejo, né? E que continue não, que acelere o crescimento econômico. Sim, sim. Isso todo mundo quer. O varejo brasileiro, ele, como você comentou, né, o mercado brasileiro não atrai, e quando atrai, dura pouco tempo e volta, né, empresas estrangeiras. Seja de qual segmento for. Eu acho que o varejo alimentício é o que mais trouxe nos últimos anos, né? Por outro lado, a gente tem os varejos regionais muito fortes. Exato. Né? Então, quando a gente vai para Centro-Oeste, quando a gente vai para o Nordeste, quando vai para o Norte, você vê grupos econômicos muito fortes no varejo. Né? Só que aí tem um contraponto, que aí eu queria ouvir a tua visão, tua análise. O quão profissionalizado esses grupos regionais estão, e dependemos de entradas de estrangeiros para trazer profissionalismo para o Brasil ou não? Aqui tem aqui tem muita capacidade própria laboral, intelectual, para poder tracionar o negócio, o varejo brasileiro como um todo, para um patamar melhor do que a gente tem nos últimos anos, professor? Então, é uma análise mais complexa, né? Eu acho assim, nós não precisamos ter empresas estrangeiras no Brasil, mas sim a capacidade de atrair investimento. Fundo de investimento, legal. Isso aconteceu muito. Então, voltando na tua pergunta anterior, o antes e o atual, né? Antes nós não tínhamos tanta presença de fundos de investimento, private equity, os bancos de investimento e tal. Sim. Então houve um grande desenvolvimento nessa área, muitos varejistas se beneficiaram, conseguiram expandir os seus negócios, né, com planejamento de investimento a longo prazo. Antes também nós tínhamos, logo depois da estabilização da moeda, né, plano real, veio um período difícil, tal. A economia só foi embalar um pouco depois, e aí a gente teve um crescimento fantástico, foi até vertiginoso. mais recentemente, talvez alguns momentos de crise, mas muito mais promovidas de fora para dentro. Né? Agora, nesse período todo, eu acho que a gente vive uma crise social, né? A gente vê a dificuldade do país em formar, né, gente com melhor nível de capacitação. E as empresas sentem isso. Né?
As empresas precisam complementar a formação. Muitos jovens chegam com cursos universitários, às vezes de qualidade, né, inferior, sei Uhum. lá, mas devem encontrar nas empresas oportunidade de se aprimorarem, Entendi. né, para que a empresa tenha, então, um time mais estável. Tá? Eu acho isso fundamental, Tá. né. Com as empresas estrangeiras vinham os estrangeiros, mas Uhum. com os investidores, não necessariamente. Entendi. Tá? Eu acho que é difícil para uma empresa. Pega um regional, uma rede regional bilionária, Sim. né? Em expansão, convida, sei lá, um francês, um espanhol, um americano, difícil. Vai ter que pagar muito para um cara desse vir. E ele vai sentir português como os técnicos de futebol. Entendi. Né? Ele vai sentir um choque Um choque cultural, cultural. É. né? Porque ele vai sair, provavelmente ele vai morar bem, mas o trajeto da casa dele até o local de trabalho ele vai ver morador de rua, favela, Uhum. um monte de coisa que incomoda, né? Certo. E ele vai lidar com o time com uma realidade também muito diferente. Sim. Muito heterogêneo, né? É, então o desafio, né, das varejistas, das empresas varejistas, é formar líderes, ter assim, grupos, gestores de médio escalão, Uhum. também com boa capacidade, né, Tá. boa formação, Formação. mas eu vejo aí um desafio. Um desafio grande, né? Talvez em algumas regionais isso seja menos crítico, mas não, olha, eu circulo região sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, enfim, eu acho que essa é uma característica meio que geral, Tá. né. As pessoas que se destacam, boa formação, etcétera, acabam rapidamente encontrando posições mais privilegiadas, mas tem alguns setores que, atraem mais que o varejo, É. né, É. principalmente hoje bancos, investimento, né, Tem tecnologia tecnologia. muito forte, né? O Muito varejo forte. precisa voltar a ser Atra- atraente, É. como um plano de carreira, Sim. né, com estabilidade. Esse é um lugar bom de trabalhar. Bom de trabalhar. É, a gente tem poucos exemplos, mas muito relevantes, né? De grandes, acho que as maiores, né? Mas não pode se limitar a isso, né? Se a gente, talvez, com certeza você tem dados mais consistentes, mas quando a gente olha as grandes, elas têm um bom share do mercado, mas o mercado é enorme no Brasil, É, né? Ou seja, a base, né, da fatia ali do mercado ele é absurdo. Então, o investimento em pessoas, professor, ele acaba sendo aí um ponto super importante, né? E você trouxe um ponto relevante, né? Não generalizar, né? Varejistas e varejo, é, né? De certa forma, o nosso cenário econômico financeiro, junto com todas as outras questões culturais, levou alguns negócios a ter mecanismos para poder sobreviver no mercado, de certa forma, né? Só que não são sustentáveis, vamos dizer assim. A gente falou alguns episódios atrás com o Hugo, com o Sandro hum, Benelli, tá, e veio em voga muito a questão de governança, né? sim. Como que você enxerga hoje a governança dentro desse cenário de evolução do varejo brasileiro? Não tem como mais abrir mão, né? Não, não tem. Você encontra com facilidade conselheiros, né, ex-executivos que se capacitaram, fizeram um curso, se certificaram. É, Né? Eu fui conselheiro já. Eu fui membro de conselho enquanto executivo, né? é, Desde do meu primeiro cargo de diretoria na Saraiva, legal. com 35 anos, né? Fui diretor estatutário e depois já como consultor, durante 6 anos eu ocupei cargos em conselho, né? Entendi.
E hoje está generalizado. E é importante, né? Que a empresa tenha esse instrumento interno, né? A visão de pessoas que trazem, né, um histórico de convívio em grandes empresas, pessoas que estão se capacitando constantemente, né? Mas eu não vejo o conselho atuando como consultor, Ah, né? sim, é bom, importante isso. Então não pode cair nessa tentação. Eu acho que o conselho tem um papel específico, né? E ele é muito útil para isso, né? O conselho consultivo, o conselho executivo, né? Sim. E ele depende do modelo de governança, se a empresa ainda é familiar, do pacto familiar, né? Da integração com os outros conselhos, né? Sim. E, e é uma construção, né? É uma construção que obriga as lideranças a buscarem modelos, a investirem em modelos Sim, organizacionais, sim. né? Eh, Agora, a gente percebe que as empresas, mesmo você citou as regionais, né? Uhum. Estão num momento bom, até por ausência dos antigos Players concorrentes, nacionais, players, né? é, é a hora de se profissionalizar, né? É a Boa. hora de se profissionalizar e pensar também como essa empresa se portaria se tivesse em outras regionais, né? Uhum. Se tivesse em outros países da América do Sul, Sim, né? Eu acho que é aí que o Brasil em geral, a empresa brasileira em geral, encontra limites, entendi. né? Que é sair da sua região de domínio e para outros estados, outras regiões. Ah. O Brasil é grande, as culturas são diferentes e a gente agrega, a gente aprende. Uhum. Eu acho que quando a empresa, se uma empresa é do sul, vai para o nordeste, ela aprende com Sim, aquele mercado. Vice-versa, idem, muito. né? Aham. E principalmente quando vai para fora. Quando uma empresa vai para fora do Brasil e vai para mercados mais avançados, Tá. aprende demais, né? Aham. Contrata um gerente para uma franquia na França, pelo amor de Deus, né? Agora conheça as regras daquele país, a legislação, Uhum. a regra fiscal, tudo isso que a gente reclama aqui, vai lá fora ver, né? É, a grama do vizinho não é tão verde assim, né? Exatamente. Eu acho muito legal você ter colocado a questão dos fundos, porque, via de regra, né, um fundo, quando ele entra dentro de um negócio, ele traz governança por si só, né? Exatamente. Eu lembro de quando eu trabalhei na Raia, e antes de todo o processo de IPO, já existia um fundo, e esse fundo já tinha uma governança, já imputava uma Exatamente. governança, né? E quando, enfim, né, você via ali toda o Antônio Carlos, né, já tinha todo um, né, o Pipons, enfim, já tinha uma estrutura e só foi melhorando ao longo do tempo, É, culminou no que é hoje, né, uma gigante dentro do gigante. É. seu segmento. Mesma coisa a Renner, né, que já vinha com esse modelo lá de trás, enfim. É, Vendeu quando tinha a os americanos JCPenney, lá, isso, a J.C. JCPenney tinha uma participação, É, então ela absorveu isso, a JCPenney saiu, mas é, permaneceu a mentalidade, enfim. Eu acho que é muito legal esse ponto que você colocou, né? Os fundos, eles via de regra não colocam só dinheiro, né? Tem um é. smart money ali também muito importante, né? De Sim, profissionalização, de governança. eu atuei como advisor num desses fundos. É, E eles valorizavam muito isso, essa característica de aportar conhecimento, né? legal. Sem interferir, eles não faziam questão de ter uma cadeira no conselho ou no quadro executivo. Uhum. Alguns condicionam, Alguns principalmente sim. o CFO, né? Ah. É, Quem cuida da grana. é, né?
Mas você vê, tem casos de sucesso e outros nem tanto, né? Quer dizer, sempre assim. não há uma, não há uma, há um modelo, eu acho, já relativamente bem resolvido. Entendi. Não quer dizer que isso vai dar certo simplesmente. Para todo mundo, né? Uhum. Isso é muito legal. Por definição. Por definição, não é pegar, não é plug and play, né? Não é. Definitivamente. Tem, ainda mais aqui, né? No nosso mas país. Aqui você viu as crises, né? Americanas, agora Magalu, Tokstok, né? Mas eu acho que nós estamos num momento assim, histórico, né? Similar talvez a outros que aconteceram no passado, mas a raiz de tudo isso está numa grande transformação social, né? Marcada pela mudança de patamar tecnológico. Então isso aconteceu na Revolução Industrial, né? Uma vez eu vi um History Channel ali, Nova York construindo o metrô junto com Boston e não sei o quê, né? Aí o problema da cidade de Nova York tinha não sei quantos mil cavalos, né? Porque era tudo puxado a cavalo. Né? A cidade fervilhava e tal. Então era um problema homérico. E o metrô veio antes da substituição do cavalo pelo automóvel. Né? Olha, que Imagina curioso. a mudança, né? Quando surgiu a eletricidade, os prédios começaram a subir, né? Quanta coisa deve ter acontecido, quantos impactos, quantas empresas se beneficiaram, outras não. Né? E a gente está vendo um pouco disso aqui, pode ser que aumente cada vez mais. Né? Então é fazer essa leitura e saber navegar nesse mar de turbulência, porque uma empresa ela sai de um modelo que ela já domina há 40, 50, 60 anos e entra num outro que ela não domina, né? Tanto internamente quanto no mercado, externamente. Ela vai lidar com concorrentes que ela não conhece, ela vai lidar com funcionários que têm outros valores, né? Clientes que querem outras experiências, né? E tecnologias que elas não dominam. Né? Então, eu acho que é um momento onde o risco aumenta. Entendi. E se o risco aumenta, talvez você tenha que ser mais conservador em algumas decisões. Né? Sim, com certeza. E olhando, fechando essa questão do cenário, né, do varejo brasileiro, hoje a gente tem um varejo olhando para pessoas, para governança, olhando muito para eficiência, até para se tornar mais, performar melhor num ambiente com tantas variáveis incontroláveis, né? Então olhar para dentro se torna aí uma vantagem competitiva, né, professor? Agora, eu fiz esse preâmbulo para entrar no tema de NRF. Né? Quando a gente fala de NRF, que aí eu queria que o professor explicasse para todo mundo o que é, né, etc. O que a NRF ao longo dos anos contribui ou contribuiu, né, para o varejo brasileiro em todas as missões que você já foi, enfim, e o que pode vir a contribuir ainda mais em 2024 nesse próximo cenário aí que você já sabe tudo que vai rolar por lá? Olha, a NRF é um evento grandioso, né, muito bem organizado. É simples, você não vê sofisticação, não tem malabarismo, não tem. Não, sabe? Mas é um negócio assim, primeiro mundo, literalmente. Entendi. Né? E ainda mais agora que tem a Torre Norte, foi inaugurada há 2 anos, né? E são instalações bem legais. Antes as instalações estavam já meio sofridas ali, né? Mas eles são muito competentes, eles conseguem uma grade de palestras muito boa, várias salas simultâneas, né? O que obriga a gente, que lidera os grupos, a fazer a tal da curadoria, escolher quais temas. Eu faço isso a partir de uma temática prévia, então eu faço como se fosse um curso. Da mesma forma que eu organizo um curso na SPM, eu faço isso com o grupo que eu levo para a NRF. Né? Eu defino
um tema. Esse ano, 2023, foi o varejo em flow. Flow é o conceito da experiência ótima, experiência sem atrito, né? Então eu procurei pegar os temas mais ligados à experiência, tecnologias que contribuem para a experiência sem atrito. Então eu fui fazendo ali uma seleção de palestras, palestrantes, de áreas a serem visitadas na feira, depois nas lojas, né? Então procurei que essa curadoria entregasse, né, algo mais próximo à temática que nós definimos inicialmente. Legal. Agora, eu acho que toda vez que a gente vai para lá, e eu faço esse exercício, eu me coloco no lugar dos varejistas, eu encontro vários ali, dirigentes das associações, da Abras, da APAS, de outras tantas, né? E vão empresários de tudo quanto é porte, vão grandes grupos, vão microempresários levados pelo Sebrae. Acho que o principal ponto é a visão, não é? Entendi. As pessoas não mudam enquanto não enxergam a possibilidade de mudar. Legal. Né? Então, todo o processo de mudança começa com a visão. Né? A técnica de venda consultiva ensina isso. Né? A equipe de venda, quem trabalha com venda consultiva, procura formar visão no cliente. Tem que falar para o cliente o seguinte: você sabia que você pode, a sua empresa pode chegar lá, você tem capacidade de... E muitas vezes a resposta é: eu não sabia que não sabia. Simples, né? Não sabia, ponto. Não sabia que não sabia. Não sabia que não sabia. Quem faz um MBA pela primeira vez fala: nossa, esse assunto eu nem sabia que existia, né? Pois é. E o empresário, ele precisa dar essa parada, porque o empreendedor, o cara é um herói, ele, né, ele consegue lidar com muitos obstáculos, com a equipe, com o concorrente e tal, e ele esquece um pouco dele, né? Então tem uma hora que ele precisa parar, respirar, olhar para o lado, enxergar os iguais, né? E falar: bom, o que esses caras estão fazendo? A maior crítica de uma NRF ou de outros eventos internacionais, ou quando a gente traz convidados internacionais, alguém pergunta: mas aqui é diferente, né? Você vê um palestrante lá no palco da NRF, alguém cochicha para o lado: mas isso aí no Brasil não vai dar certo. Ok, eu concordo, mas o exercício não é esse, não é um copia e cola, né? O exercício é entender, né? Ter um insight aqui dentro e falar: bom, lá na minha região, na maior parte dos brasileiros que vão para a NRF não são dos grandes centros, São Paulo, Rio, sei lá. Olha que interessante. São do interior, vários estados, várias cidades do interior, né? Então ele vê uma coisa de tecnologia, ele fala: puxa, eu já tenho alunos lá do interior do Paraná, mas aqui é a minha cidade, por que a pessoa vai comprar no delivery se ela em 5, 10 minutos está na loja, né? Pois é, eu acho que esse questionamento é importante, né? Mas se está acontecendo isso lá, o mercado americano também é muito interiorizado. Né? As pessoas também moram próximo das lojas. Sim. E a infraestrutura lá ainda é melhor. Né? E por que elas compram online? Né? Não é uma questão ligada à logística. Não é uma questão ligada ao tempo de... Aliás, é o tempo. Né? Alguém pensa assim: eu posso gastar 15 minutos para chegar na loja, mas eu posso não gastar. Sim. Né? Hoje no almoço eu fiz uma comprinha lá no Botão Turbo, né, que dava um prazo de 10 minutos. Chegou antes. Caramba. Agora, para que eu ia sair de casa, pegar o elevador, descer os andares, sair na rua naquele calorão, andar um bloco e mais um pouquinho, até chegar na primeira lojinha que tem perto de casa, que é um Mini Extra. Mas se eu não gostar, ando mais um pouco, tem o dia. Mas se eu não gostar, mais um pouquinho, tem um pão de açúcar minuto. Apesar de toda essa abundância, tem um
um Carrefour Express também, Express, né? Logo ali também. Apesar dessa abundância, o botão turbo me atendeu. Claro. Da mesma Né? forma. É. E você acha que quem mora numa capital e quem mora numa cidade do interior vai pensar diferente? Né? Então o que está mudando são os hábitos. Né? Esse é um ponto importante. Né? Os hábitos estão determinando, direcionando essas mudanças. Né, então professor? aquilo que a gente vê lá fora, você não copia e cola, mas você adapta. Sim, esse é o ponto. Né? É saber o que está acontecendo, sabe, se permitir, né? Soltar um pouco e falar, puxa vida. Né? A gente vê umas coisas realmente do outro mundo. Eu vi uma apresentação esse ano e foi numa das apresentações que ficam fora da agenda do Congresso. Porque tem uma outra agenda dos expositores. Inclusive não tem nem tradução simultânea e tal. É um lado B. É um lado B. E eu entrei lá, estava com uma das convidadas lá do meu grupo, a Carol, lá de Curitiba. E eu falei, Carol, essa palestra aqui está me chamando a atenção, que é o uso de Digital Twins. Digital Twins, gêmeos digitais, né? É um recurso do metaverso. Aí eu entrei, Kroger, uma das maiores redes de supermercados lá, utilizando o Digital Twins para reformar a loja, reformar uma área interna. Né? Interessante. E aí o que eles fazem? Eles migram o CAD, o projeto em CAD da loja, para o Web3. Então, é uma ferramenta nova, o Web3. Quem fornece? NVIDIA. Olha. Que é essa empresa que virou bilionária agora. Né? Está na mídia. E tinha mais um lá, não sei se era Lenovo. Então, eles subiram, vamos dizer, a loja no metaverso, no Digital Twins, junto com o CRM, os avatares, eles reproduzem o comportamento real do CRM da loja. Né? Então, como eles se comportam, tempo médio de compra, e o objetivo era o quê? Melhorar a produtividade na frente de caixa. Eles tinham um tempo médio de 86 segundos, reduziram para 50 e pouco. Incrível. Né? E reduziram um caixa com atendimento, colocaram 2 selfie. Tá? Mas tudo isso você pilotou, né? Você testou antes no mundo virtual. No mundo virtual. Usando inteligência artificial, algoritmo. Exatamente. Loucura. Né? Hoje, quer dizer, hoje, há quantos anos a gente fazia como? Pega a loja. Uma loja, faz muda lá, vê o que dá, se der certo, espalha para as outras. Uau! Caramba! E se você não está lá, você não vê isso. Não vê. Mas tem no YouTube. Tem, depois que eu vi que estava lá. De novo entra tempo, né? Qual que é o tempo que você vai levar para achar? De novo, né? A visão, né? Não sabia que existia. Se você não sabe, vai buscar como no YouTube, né, professor? Incrível. Quantas NRFs você já teve? 16. 16. Mas eu sou júnior, perto de tanta gente que tem lá. Impressionante. Que legal. Acontece em Nova York, geralmente... No começo de janeiro, a próxima é de 14 a 16, são 3 dias de congresso, e o nosso grupo depois estende mais outros 3 dias, fazendo visitas guiadas pelo varejo local. É muito legal, eu prefiro ver as lojas depois, porque primeiro você vai para o congresso, vê tudo o que acontece lá, aí quando você vai para a loja, você já vai com outros olhos. Sabe? Olha, isso daí fulano de tal falou. Né? Então há uma associação entre aquilo que você viu É tipo aquilo que você viu na sala de aula e depois aquilo que você vê no campo. No campo. Qual que é o tema de 24? Já está definido? Make it matter. And make it now. Faça acontecer e faça agora. E eu lembrei daquela cena do resgate do soldado Ryan. Qual? Lembra, né? No final do filme, o sargento que conseguiu finalmente resgatar, né, é baleado por um nazista que ele não deixou a tropa dele matar,
mandou o Tá, cara embora, verdade. aí o filme passou, chegar no fim, eles enfrentam e aquele soldado nazista tá de novo ali, acaba baleando o sargento, o americano Tom Hanks. E aí ele tá lá caído, quase morrendo, ele chama o, o soldado, né? Uhum. E fala baixinho assim no ouvido dele, make it matter, né? Faça que tudo isso que aconteceu vale a pena Vale a para a vida pena. dele, né? E é um É. filme emocionante e no final o soldado Ryan já envelhecido, com a família, né? Presta uma homenagem, né? Em frente ao túmulo lá O do sargento. sargento. Então eu lembrei disso e quer dizer é uma coisa apelativa, né? Sim. É, mexe mesmo. Por quê? Porque os nossos sentimentos estão mexidos, né? Sim. Então, um ano a gente passou por uma turbulência política, eleições difíceis, né? Um revanchismo danado, Polarizado. polarização. Uhum. Aliás, a polarização é muito característica também nessas fases de transição tecnológica, né? Porque a Hum. transição tecnológica causa eh, essa polarização social, que tem gente que fica muito rica, tem gente que fica muito pobre, Ah, sim, você acaba distanciando, distanciando. né? Uhum. Né? Então está mexendo muito com as emoções de todo mundo, tem gente com anos difíceis aí, empresas em más situações, então não pode deixar esmorecer, tem que puxar a galera para cima, né? Eles vão colocar no palco Magic Johnson, Ah, é? aquele ídolo do Sim, basquete, sim. que também é um jeito de dar uma mensagem, né, de Não otimismo e tenho tal, dúvida. né? Então tem esse lado, o Congresso, Tá. né? Eles levam grandes líderes, eu já vi lá o George W. Bush, né, o filho, Filha. já vimos o Bill Clinton, já vimos aquele secretário, acho que até já faleceu, Powell, qual O que era? Colin Powell. Colin Powell, né? Então, você vê. E outra, a grandiosidade do evento, você vê um desfiles de CEO lá, sabe? Então você está num painel, tem o CEO da LVMH, aí sai Uau. o cara, entra o CEO do Walmart, aí entra o CEO, é só um gigante. Sim, sim. Onde você vai ver um cara desse? Com certeza. Né? Então, tudo bem, eu procuro ampliar um pouco a visão, entender um pouco mais dos benefícios que é estar lá, Entendi. né? Sim. E não dá para fazer uma conta quanto eu ganho. O que eu vou levar para lá? Tá? Eu acho que você leva tudo isso. Entendi. Você leva a palavra que está né, muito utilizada hoje em dia, a experiência. Experiência, a melhor tradução de experiência é emoção. Sim. Você volta com uma outra emoção. Uhum. Né? Você volta energizado, você volta, né, Uma outra outra dimensão, dimensão, é. Importante ir para lá aberto para isso também, né. aberto. Sem Né? sem, realmente Olha, não é um passeio. A gente é. acorda cedo pra caramba, vai dormir tarde, é cansativo. Tem lição de casa, Tem reunião, tem prova, sabe? né, como bom professor deve ter uma provinha ali. Tem tudo isso, tem tudo isso. Tem festa, tem balada, tem um monte de Olha coisa, aí. mas o benefício é outro. Sim, Né? claro, não tenho dúvida. Que legal. Então, esse contraste que eu queria justamente, né, foi muito legal tua fala agora, esse contraste mesmo, né, eu acho que sair daqui e obviamente não deixar os problemas para trás, mas ir atrás das soluções para os problemas que você deixou para trás. Você tocou num ponto certíssimo agora, porque fazendo uma revisão, todo ano eu faço uma revisão, né, eu vou aprimorando, e eu falei, puxa, esse ano é um ano de entender a dor do participante. Né? Legal. E não vender para ele isso que a gente vende todo ano. Olha, é legal para a NRF. Você pode apresentar um programa, vai ter um jantar, vai ter visitas técnicas. A gente vai na Capgemini, já está
agendado. É. Tudo isso é muito bacana. Mas cada membro do teu grupo tem uma dor. Quando o cara volta, ele vai enfrentar um ano difícil. 2024 vai ser um ano difícil, não é? Então, como a questão que eu faço agora, como o meu trabalho, né, na NRF desse ano pode ajudar o participante do meu grupo a encarar melhor o ano de 2024. Muito bom. Né? Então, entendendo a dor dele, eu digo o seguinte: olha, você vai se capacitar a planejar melhor o ano de 2024. Você vai voltar com mais recursos, né? Você vai ter mais insights. Né? Então, eu acho que esse ano isso conta muito. Né? Quem está indo, não está indo de férias. É importante ressaltar. Tá fazendo um É investimento. investimento, é isso mesmo a empresa que pagou a empresa. Ué. A empresa cobra caro, meu amigo. Vai querer ter um retorno sobre isso. Exatamente. Não tenho dúvida. Né? Muito louco, muito bom. Professor, dentro desses 16 anos, é a 17ª agora? É. Tá. Dentro desses 16 anos, né, indo pro 17º, tem algum case que, assim, dentro dessa linha, que alguém, pensou algo, aplicou e deu resultado que você saiba da tua turma? Olha, não sei te destacar, porque eu acho que normalmente as pessoas que vão são de grandes organizações, né? E o que a gente percebe é que essas empresas são as empresas de ponta. Entendi. Então, um dos participantes, pelo menos, ajudou a colocar a empresa nesse lugar. Eu tenho coincidiu nos 3 últimos anos, empresas da indústria farmacêutica que legal. muito determinadas a crescerem no canal Pharma, nas novas categorias. Né? Sim. Então eles investem, convidam clientes, formam um grupo e levam para lá, né, dentro do meu programa e tal. Então você vê assim canais emergentes, o Pharma é um canal emergente. Sim. A indústria farmacêutica, algumas delas super emergentes, porque elas crescem num nível bastante elevado. Sim. Anualmente. Né? São categorias novas, altamente rentáveis. Né? Pet Shop, já fiz isso com Pet Shop. Eu ia falar agora. Né? Pet Shop também. Pet Shop precisa aprender né? Mas eu lembro, pronto, agora eu lembrei, um dos membros lá do grupo de Pet Shop falou para mim: professor, quando eu voltar eu vou fazer isso que eu vi agora. Legal. Ele taxou, era o dono de uma rede regional, acho que lá do Rio de Janeiro. E ele falava assim: pô, meu site não está legal. Aí ele viu uma palestra e ele entendeu que o site dele deveria ter uma outra função, não aquela que ele estava esperando que tivesse. Né? Então, às vezes, são detalhes. Que o cara tem que estar atento. Eu, por exemplo, assisti uma palestra, foi em teve um ano que não teve, foi 21, né, que não teve. 21 não teve, foi virtual. 22 não tinha quase ninguém lá. Os brasileiros que salvaram, né, a NRF. Sim, eu lembro disso. Mas teve uma apresentação do CEO de uma empresa de pet shop, Chewy, que é um e-commerce. Não tem loja física, eles têm grandes CDs espalhados pelos Estados Unidos. Né? E através dos CDs eles atendem os pedidos. Mas ele falou o seguinte, que com o boom da pandemia, né, o dono do pet, o tutor, ficou trancado em casa. Né? O veterinário ficou trancado em casa. E o bichinho adoece. Né? E como é que faz? Né? Então ele percebeu que a plataforma dele virou perguntas e respostas. O que eu faço? Me ajuda, tal, não sei o que. Ele criou um canal
de conexão que acabou virando um serviço, um novo business para ele, né? Que a princípio só aumentou o tráfego, aumentou bastante o tráfego na plataforma, né? Então só isso justificou o investimento que ele fez. Mas uma coisa que ele disse marcou, e eu repito isso para os meus clientes, né? Ele fala assim, eu com o meu time de manhã, a primeira coisa que nós fazíamos, ele CEO e o time de C-level dele lá no entorno, né? CMO, CFO, etc. A primeira coisa de manhã, vamos ler as reclamações dos clientes. Né? Como é que está o NPS? O que tem para fazer? Então, em momento de mudança, e a gente está vivendo um momento de mudança muito grande, né? Eu recomendo muito isso. Pega o que o cliente está dizendo nas redes e aplica isso já. Começa o dia fazendo isso. Muito bom. Né? E se o CEO do maior pet shop americano pode fazer, tenho certeza que a nossa audiência aqui também pode. Fantástico, incrível, muito bom, muito bom. Eu diria assim, talvez não seja uma coisa para o resto da vida, mas durante um período, quanta coisa a gente está fazendo diferente do que fazia antes, nós temos que aprender. Né? Porque o nosso cliente está à nossa frente. Sim, né? sim. Ele usa melhor a ChatGPT e outras inteligências artificiais do que a empresa. Do que a própria empresa. Eu tenho me empenhado bastante, eu já assinei várias, já me perdi quantas que eu estou assinando. E para poder aprender, falta tempo, né? Mas já dá para entender. Eu fiz uma palestra semana passada, quinta-feira ou retrasada, não lembro, no Dairy, um evento especializado na indústria de laticínios, né? Dairy Products. Mas tem outro tema, o evento, agora me fugiu aqui, mas eu mostrei isso, fiz um exercício com a audiência ali. Eu falei, olha, perguntei para inteligência artificial, organize um menu de laticínios, um menu saudável para mim, né? Para mim, para minha esposa, organize de segunda a sexta, tal, organize uma tabela. Ele montou a tabelinha, colocou os produtos e os benefícios, as características dos produtos. Uau! Aí falei, legal, ficou bom, mas dá para melhorar. Inclua numa outra tabela locais onde esses produtos são vendidos e dei o endereço da minha casa. Entendi. Ele listou os supermercados da proximidade. Aí eu fui além e falei assim, bom, mas pode ser que eu também queira comprar online. Quais são os sites? Né? Bom, eu mostrei para a audiência que era formada por quê? Gente de laticínio. Né? Muita gente viu sua marca lá, deve ter ficado feliz, outros nem tanto. Então, se eu, como consumidor, tenho um recurso como esse, né, esse recurso pode ajudar a mudar meus hábitos. Né? Eu vou entender como consumir melhor e onde consumir. As marcas que demorarem um pouco mais para entender esse processo, né, vão ficar de fora. Quer dizer, quando eu pedir uma tabela lá, não vai aparecer a marca de alguém. É isso aí. Né? Alguém vai aparecer. Alguém vai aparecer. Alguém vai aparecer. Muito interessante isso. Olha, né, inteligência artificial usada com inteligência, né? Inteligência. E não adianta usar a inteligência artificial para bobagem, né? Tem que utilizar realmente para o negócio e tem muita aplicabilidade mesmo. Poxa, tem que fazer os testes. Hoje a gente tem que entrar na ChatGPT, no OpenAI, E agora, eu quero entrar, sei lá, nos aplicativos que eu uso para fazer compra de supermercado ou na marca da minha preferência e quero ter aquele recurso. Lá dentro, embarcado. Boa. Né? Já deu uma dica de milhões aqui para quem tiver afim. Poxa, professor, ótimo. Pra gente, papo muito gostoso, mas pra gente fechar, dentro de toda essa tua carreira, vida pessoal, etc., qual foi aquele conselho que mudou, fez o turning point na tua vida?
Olha, prometa 100, entregue 110. Legal. Eu acho que essa é uma regra de ouro. Eu lembro do professor Parente, né, o Juraci Parente, falando isso. E, enfim, vários líderes. Eu tive assim, a sorte, a felicidade de trabalhar com pessoas boas que eu mantenho amizade até hoje. É. Né? Bom. Colegas, chefes, enfim. E as escolas são ambientes assim excelentes, né? Sim, a academia é algo academia, eu acho que todo mundo tem que estar lá, ainda mais agora nessa fase de mudança. Tem que colar na academia. Muito bom. Professor, doutor Ricardo Pastore, foi um prazer. Obrigado, muito Anderson, obrigado parabéns. mesmo. Que papo incrível, e com certeza a audiência teve essa visão contrastada, né, do varejo, como estava, como está e como pode, para onde ele pode ir. E com certeza aí a questão da NRF como um driver super importante para os varejistas. Informações sobre, né, vão estar ali na descrição da nossa conversa de hoje, para se conectem com esse cara, acompanhem. Ele tem um canal no YouTube também, vai lá consumir, né? Tem muita coisa disponível lá. Muito obrigado, professor. Muito bom, eu que agradeço. Parabéns por todo esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Obrigado. Yara, acabou. Acabou, Yara. Episódio 27, Yara. E não pense, Yara... Meu número da sorte. É o seu número da sorte? É. Pronto. Eu nasci no dia 27. Pronto, Yara. Coincidência. 27 de novembro, daqui a pouco. Semana que vem. Dia 27 cai que dia? Segunda. E esse episódio vai no ar? Segunda, dia? 27. Olha que coisa maravilhosa. Aniversário da Yara pra mim. Que incrível, pessoal. Isso só acontece aqui no Perdascast. Ai, valeu, professor. Obrigado, Yara, pela companhia. E você que assistiu, que está aqui com a gente, esse episódio está indo ao ar no dia 27, dia do número da sorte, e no dia que nasceu o professor doutor Ricardo Pastore. Sigam esse cara, muito conteúdo, muita gente boa. Continue acompanhando essa nossa trajetória de democratizar o conhecimento, trazer pessoas incríveis como o professor. Aqui a gente procura realmente transformar o mercado, diretamente dos estúdios da Prime Bid, um programa feito pela Escola de Negócios Bootcamp para você. Perdascast, prevenção de perdas, muito conhecimento e transformação para você. A gente se vê no próximo episódio, que tá muito especial também. Te vejo lá.